Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu na prova do Colégio Mackenzie, a questão de número 21 de matemática, vestibular Mackenzie 2019, grupo 4, 5 e 6, prova A, abordando o tema logaritmos, mais especificamente mudança de base, uma questão muito top. Ela propõe o seguinte: se A, B e C são números reais positivos e diferentes de 1, e logaritmo de C na base B é igual a K, então logaritmo de A na base B vezes logaritmo de C na base A sobre logaritmo de B na base C é igual a quanto? Então, antes de começar a resolver a questão, eu vou falar um pouquinho sobre logaritmo. Logaritmo é como se fosse aí um inverso da potenciação. Eu uso dizer o seguinte: mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Com um giro resolve-se um logaritmo. Veja bem, a gente gira, 4 elevado a x, gira novamente, é igual a 64. Com um giro, resolve-se um logaritmo. 4 elevado a x é igual a 64. Se você transformá-lo em base 4, vai dar 4 elevado ao cubo, porque 4 ao quadrado é 16. Torna multiplicar esse resultado por 4, dá 64. Assim, você cachaca na muchaca, né? Elimina as bases, sobrou aí o x igual a 3. Ou seja, 4 elevado ao cubo é 64. Com um giro, resolve-se um logaritmo. Essa é a ideia central. Agora, nós vamos ao segundo passo, que é lidar com a mudança de base de um logaritmo. Como você pode observar, a base aqui nesse caso é 4, que está embaixo, igual a base da casa. Agora, como que se muda a base de um logaritmo? Seguindo aqui essa fórmula. Olha, se eu tenho o logaritmo de A na base B e quero mudar para a base C, em vermelho aí, eu ponho logaritmo de A sobre essa base C e logaritmo de B sobre essa base C. Assim, eu mudei para a base C. O mesmo eu posso fazer aqui. Se eu quiser mudar esse logaritmo para a base 2, eu vou pôr logaritmo de 64 na base 2 sobre logaritmo de 4 na base 2. Veja que é só eu pegar aqui o logaritmando, colocar na base que eu quero, pegar a base e colocar na base que eu quero. Veja que aqui esse logaritmo precisa dar 3. Mesmo eu mudando a base, ele não pode interferir no resultado. São formas diferentes de organizar o logaritmo para a gente simplificar. Veja bem, ele tem que dar 3 de qualquer forma. Se eu pegar aqui logaritmo de 64 na base 2, com um giro resolve-se um logaritmo. X 64. 64 é o mesmo que 2 elevado à sexta potência, né? Então, cortamos as bases, x é igual a 6. Aqui o numerador deu 6. Agora, vou fazer do denominador. Logaritmo de 4 na base 2, com um giro, resolve-se um logaritmo. 2 elevado a y igual a 4. Ou seja, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado, que a gente cachaca na muchaca, sobra quem? Y igual a 2. Veja, se eu dividir o 6, que foi o resultado do numerador, pelo 2, que foi o resultado do denominador, tem que dar exatamente 3. Mudança de base nos ajuda a simplificar uma equação. Não pode mudar o resultado. Agora, veja bem. Já que nós falamos sobre mudança de base, aqui a gente vai ter que mudar a base. Por quê? Aqui a gente tem um logaritmo na base B. Aqui a gente tem na base B, aqui já é na base A. Aqui é na base C. Então vamos mudar todas essas bases para a base B. Esse aqui já está na base B, deixa quietinho aí. Agora eu preciso mudar esse que está na base A para a base B, verdinha de esperança aí. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que está igualado a K está na base B. Então, o logaritmo de C na base A, para eu jogá-lo na base B, o que é que eu faço? Logaritmo de C na base B sobre logaritmo de A na base B. Veja que aqui C, né? A base é B, mantive o A e a base é B, que eu quero todos na base B. Então, logaritmo de C na base B, logaritmo de A na base B. O mesmo eu vou fazer com esse denominador, ele está na base C. Eu quero mudá-lo para a base B. Então, eu vou pôr logaritmo de B na base B
e logaritmo de C na base B. Veja bem, B, logaritmo de B na base B, C, logaritmo de C na base B. Corte rápido. Já que eu tenho uma multiplicação e esses são iguais, eu posso cortá-los. Logaritmo de B na base B é 1, porque, veja bem, vou fazer com números aqui. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Veja por quê. Com giro resolve-se um logaritmo, né? Aqui nós temos 2 elevado a x igual a 2. Cortamos as bases, x é igual a 1. Toda hora que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é 1, né? Aqui, por exemplo, o resultado vai ser 1. Então, vai ficar logaritmo de C na base B, que sobrou do numerador, sobre 1, porque isso aqui dá 1, a gente provou isso aqui, sobre logaritmo de C na base B. Dividir um pelo outro, ou colocá-lo em forma de fração, é a mesma coisa. Então, eu vou dividir esse numerador, que é logaritmo de C na base B, por esse denominador, que é 1 sobre logaritmo de C na base B. Agora, quando a gente está dividindo frações, a gente multiplica em cruz. Então, esse vezes esse, que são iguais, vai ser esse ao quadrado. Logaritmo de C na base B vezes logaritmo de C na base B, porque a gente multiplica em cruz, é igual ao logaritmo de C na base B ao quadrado. Logo, o resultado é K. Por quê? Porque logaritmo de C na base B é K. Então, logaritmo de C na base B ao quadrado é K ao quadrado. Alternativa correta, letra E. Que bom que você assistiu essa videoaula até o final, sinal que você é um aluno ou uma aluna estudiosa que está aprendendo matemática, né? Então, muito obrigado. Espero que você realmente tenha entendido o conteúdo e me coloco à inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões, ok? Fique com Deus. Tudo de bom. Sucesso!